noite, meus irmãos. Mais uma semana, estamos todos reunidos aqui no Cáritas, com a graça de Deus. E hoje eu trouxe um assunto para vocês, né? Eu escolhi esse assunto, eu vou falar sobre a espiritualidade dos animais, porque ontem fez aniversário de morte de Francisco de Assis, né? que é o mentor dos animais aqui no nosso planeta. E como a gente tem falado sempre sobre tantos assuntos, e sobre os animais muito pouco tem se falado, mas muito se tem escrito, tem uma literatura muito grande sobre os animais, sobre a evolução, não só no lado científico, biológico, mas no lado espiritual. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E o nosso livro de cabeceira é o Livro dos Espíritos, então se vocês quiserem consultar, lá na pergunta 592 até a 606A, o Kardec fez as perguntas aos espíritos que foram dizendo para ele tudo o que acontece com os nossos irmãos animais, tá? Então, a primeira teoria, né, que tem sobre os animais foi feita pelo cientista e filósofo René Descartes. Lá pelos idos de 1640, Descartes afirmou que os animais eram como máquinas. Eles não sentiam dor, eles não sofriam e eles estavam na Terra somente para nos servir. Apesar do brilhantismo de Descartes, nesse momento, ele se enganou. Assim como também aqueles que pensavam que os escravos e as mulheres também não tinham alma, então, comprovadamente, sabe-se que todos os espíritos humanos ou animais, eles têm alma, eles têm espírito. Alma quando está encarnado, espírito quando está desencarnado. Aí vocês vão perguntar, mas a alma dos animais é igual à dos humanos? Não. É relativo à evolução do animal. Mas nós, como estamos aqui hoje já na condição de homens, todos nós temos que passar na teoria da evolução por 5 reinos. Então começamos lá no reino mineral, adormecemos lá por milhões e milhões de anos, depois vamos para o reino vegetal, dali migramos para o reino animal e hoje estamos no reino nominal, trabalhando para chegar ao reino angelical, porque o homem, a evolução do homem, dos seres humanos, era para chegar na condição de seres tão evoluídos, entre parênteses, a condição de anjos. Só que nada disso é feito do dia para a noite. Todo esse processo é longo, é demorado e todos os seres são sujeitos às leis que regem o universo, que chamamos de leis naturais. Então, com os animais acontecem a mesma coisa. Eles estão no ciclo dele evolutivo. Aí vocês vão me perguntar, os animais, eles, quando desencarnam, eles ficam que nem nós, na erraticidade? Não. Por quê? Porque eles não têm consciência de si mesmos. Eles têm a sua individualidade, mas não têm consciência. Então, os que ficam na erraticidade não é lugar onde a gente fica errando, não. É o lugar onde o espírito repousa por um tempo até ter uma nova encarnação, aqui ou em outro planeta, depende da evolução de cada um, né? Então isso se chama erraticidade. Então o animal não, ele vai para um plano próprio do estágio dele e logo ali ele recebe novos corpos e vem trocando, né, os seus corpos diretamente. Eles não têm o livre-arbítrio de escolher, numa encarnação eu fui cavalo, agora eu quero ser baleia. Não. Porque tem essa teoria, inclusive, da metempsicose,
que acreditava que a gente pode, o humano pode reencarnar como bicho. Não pode, gente. Nós já saímos daquele grau evolutivo. Nós estamos no grau evolutivo hominal. Então, nós não podemos retroagir. Porque o espírito, ele pode estacionar, mas ele não regride jamais. Estacionar, sim. Regredir, não. Então, os animais, eles não têm essa distância. Então, Bezerra de Menezes fala assim, que há tanta distância entre a alma do animal para o homem, como do homem para Deus. Então vocês veem que a comparação é bem exagerada, né? Bezerra de Menezes deixou bem exagerado, quer dizer que então é bem diferente. Agora, existe alguma prova que os animais têm alma? Olha, na literatura espírita tem bastante, principalmente do Chico Xavier, porque o Chico Xavier, ele dizia que a vida dele aqui só tinha sentido por causa dos animais. Ele era apaixonado pelos animais, ele adorava os animais. E quem, não sei se alguém assistiu o filme da vida de Chico Xavier, ele quando estava no começo da sua mediunidade, tudo, um irmão dele, o irmão mais velho, José, ficou muito doente e inclusive faleceu. E até a própria família dele se virou contra ele, que ele não fez nada, tudo, né? Mas, naquele momento, o Dr. Bezerra de Menezes, que estava assistindo a ele, falou que era o momento do desligamento. E esse irmão tinha um cachorro chamado Lorde. E ele pediu para o Chico, cuida do Lorde para mim, que ele era muito afeiçoado ao cachorro. E o cachorro durou alguns anos, como é próprio do animal, dura algum tempo, né? E quando o Lorde desencarnou, o Chico também ficou triste, porque também tinha se afeiçoado ao bicho. E um dia, o Chico estava na sua casa, lá, no momento em que estava ali concentrado, ele viu o seu irmão, o espírito do irmão dele, José, entrar pela porta, junto com o cachorro, com o Lorde. Então, é uma prova que tem na doutrina espírita, uma dessa. Uma outra também do Chico, como ele era convidado para ir fazer palestras, levar os seus livros em várias cidades, né, do Brasil e do exterior, ele foi lá em Minas Gerais, num lugar, e ele foi convidado por uma senhora para que ele se hospedasse na fazenda dela. Depois que teve tudo que aconteceu lá, o evento todo, que eles retornaram para a fazenda, tudo, quando ele chegou, que ele ia subindo a escadaria do casarão, ele deu um grito para trás. A senhora falou, o que foi? Ele falou, o seu cachorro pulou em mim. Ela falou, não, mas o meu cachorro morreu faz um mês. Então, olha a prova que o espírito do animal está vivo, né? Então, e outros também relatam, né? Bacelli relata, o Divaldo relata. Se vocês entrarem na internet, tem milhões de casos para a gente ir mostrando, né? Para a gente ir concluindo sobre isso. Então, os animais têm consciência. Bom, no Livro dos Espíritos diz que o animal tem princípio inteligente. O que é? É inteligência. Consciência? Não. Consciência temos nós. Porque o que é a diferença do princípio inteligente com a consciência? É porque nós pensamos, nós agimos, nós tentamos nos melhorar, nós nos pioramos e nós temos a consciência dos nossos atos. O animal não tem. Então, quando o animal precisa ser adestrado, né, nesses programas de adestramento aí nas TVs abertas, a gente vê. Então é através do quê? Do estímulo. Então ensina o bichinho a, vamos supor, a ficar com as patinhas para cima, ganha um petisquinho. Então é através do estímulo. Se ele tivesse a consciência, ele faria ou não, ele obedeceria ou não. Porque aí ele já estaria tendo o livre-arbítrio. Mas a gente fala, é condicionado de verdade, mas é através do estímulo. Os animais têm somente instinto? Não, nós também temos instinto. Não é só os animais, nós também temos instinto, porque afinal somos animais também, animais racionais, mas somos lá desse grupo de animais. Então, os instintos dos animais são para quê?
para autodefesa, para procriação e para se alimentar. Então a gente vê que os animais, eles têm todos uma organização, dependendo de cada espécie, tem uma organização, ele tem um líder, que nem nós humanos, nós também temos um líder que a gente escolhe, que é o nosso governante, o nosso dirigente, né? Então eles têm. Algumas espécies, o líder é a fêmea alfa, algumas espécies é o macho alfa. E eles têm tudo aquilo, porque eles têm dentro do grupo, eles têm as babás, tem os que vão caçar, os que vão alimentar, tem os que tomam conta do ovo, da cria, que nem os pinguins, né? É o macho que fica chocando ali, enquanto a mãe pinguim vai lá buscar alimento no mar, ele fica ali tomando conta. E é a peculiaridade de cada espécie, mas eles se organizam perfeitamente em sociedade. Eles têm uma hierarquia, tal como os seres humanos. E eles obedecem àquele que se insurge contra o bando, ele é automaticamente expulso. Ou muitas vezes morto, né? Porque os animais, eles têm aquela violência ainda que é na defesa. E eles também fazem o controle da natalidade. Então, quando o bando está muito grande, o que acontece? Eles matam os filhotes que nascem, porque o bando não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir alimento para alimentar mais bocas. Então, eles fazem isso. Além do que, tem a hierarquia da cadeia alimentar, né? O mais forte vai pegando menos forte, vai até chegar lá o fraquinho. Então, um é predador do outro. Pouquíssimos animais têm predadores, muito pouco, né? E quando ele não tem um predador natural, o predador dele quem é? Nósinho, não é verdade? Porque nós ainda usamos os nossos instintos para satisfazer as nossas vontades. Vocês viram há pouco tempo a morte daquele leão lá na África, né? Um americano, um dentista americano, caçador, matou, teve uma comoção mundial. Está sendo pedido, os próprios americanos estão pedindo para o governo americano para extraditar esse senhor, para ele ser julgado lá. Por quê? Porque era um leão que estava sendo monitorado, estava sendo estudado e as pessoas lá do parque, né, se venderam facilmente, atraíram o leão para fora da reserva para a pessoa tirar uma foto com o pé em cima do bicho, que ficou lá sofrendo 40 horas para ter a satisfação de ter uma foto. E depois faz o quê? Joga a carcaça para as aves comerem, né? Então, gente, isso é muito horrível, né? O homem ainda se comprazer com a dor do outro, achando que não tem alma. E aí vocês vão falar, mas um doutor, um dentista num país de primeiro mundo, não sabe isso? Sabe, mas não respeita. Então, quando nós transgredimos contra os nossos irmãos menores, nós vamos responder muito mais. Então, quando a gente está vendo agora, todos os dias praticamente, gente que tem um cachorrinho, vai numa rua deserta e solta o bichinho lá, e entra no carro e foge, larga nas estradas, os bichinhos ficam desesperados, porque é como nós. Temos uma criança na nossa casa, não queremos mais aquela criança, o que a gente faz? A gente vai e larga a criança lá no centro da cidade. Como que a criança vai ficar? Gritando, chorando, apavorada. Por quê? Porque ela não conhece ninguém. Ela não tem em quem se socorrer, porque ela só confia na gente. E nós vamos lá e jogamos fora aquela criança. Não estou falando das mães que estão jogando as crianças nas portas, não. Que essas ainda não tiveram tempo de pensar. Estou falando daquelas que abandonam as crianças já numa idade maior, onde a criança já conhece bem a mãe, já conhece bem o seio familiar e que entram num desespero total. Dá licença um minutinho. Né? Então vamos lá. Aqui já falei. Bom, a gente tem que entender que
que na vida animal é como se fosse uma grande escada, né? Então, lá no primeiro degrau estão os invertebrados. Os mosquitos, os insetos, as borboletas, aí sobe um degrauzinho para os vertebrados. Não, para os peixes, depois para os vertebrados. Aí os anfíbios, os répteis, os ovíparos, até que chega onde? No mamífero. Nós também somos mamíferos, né? Somos animais racionais, mamíferos. Olha como nós não podemos nos desligar dos animais, porque nós somos um deles. Então, isso faz parte da escala evolutiva. Começa lá embaixo e vai seguindo como um degrau. Só que para mudar de degrau, a gente leva milhares e milhares de anos. Vocês vão falar assim para mim: Lúcia, a barata é um ser evoluído? O que vocês acham? Todo mundo vai falar: a barata é do tempo do dinossauro. Mas a barata é um ser evoluído, gente. Por quê? Porque ela já passou em vários reinos e agora ela já chegou no reino animal. Embora ela nos cause ojeriza, mas a barata, ela sabe se defender, ela tem todo um sistema imunológico e ela é tão resistente que mesmo depois que a gente dá a chinelada, o coração dela ainda bate 30 horas, olha só. Que resistente. Então ela é evoluída ou não é? É evoluída, na condição daquele ser rasteiro, inseto, mas é evoluída, né? E a gente, nossa, ela é tão evoluída que nós temos medo dela, né? Isso que é o pior. Porque que vê uma barata, todo mundo grita, não é verdade? Então, alguns casos, né, que eu vou contar para vocês aqui, que a gente tem que contar os casos para a gente se divertir. O Chico Xavier, né, já falei para vocês dele. Então, para falar que eu estou falando, né, da encarnação dos animais, se tem, o Chico Xavier cuidou desse cãozinho, o Lorde, que era do irmão dele. O cãozinho desencarnou. Aí, passado um tempo, né, ele já estava lá em Uberaba, ele se apaixonou por um cãozinho que encontrou na rua, que ele deu o nome de Dom Pedrito. Ele era louco pelo Dom Pedrito. Mas, como tudo tem começo, meio e fim, um dia o Dom Pedrito foi-se embora. E o Chico ficou muito chateado, tudo. E um dia ele vinha caminhando na rua e um filhotinho vinha atrás dele e ele nem deu bola. Aí o Emmanuel parou na frente dele e falou assim: Chico, quer olhar para o cachorro, por favor? Ele falou: mas por que eu tenho que olhar para o cachorro? É o Dom Pedrito que está voltando para você. Aí ele levou para casa e colocou o nome dele de Brinquinho. Depois de um tempo, o Brinquinho 1 foi embora. Veio outro Brinquinho, o Brinquinho 2. Depois do Brinquinho 2, voltou quem? O Lorde. Então, Lorde, Dom Pedrito, Brinquinho 1, Brinquinho 2 e Lorde, 5 encarnações do mesmo animal ao lado de Chico Xavier. Olha que coisa linda. Então, quando a gente tem um animalzinho em casa e que eles vão embora, a gente sofre muito, porque eles passam a ser um membro da família. Tem gente que gosta mais de bicho do que de gente. Eu não discuto, aí cada um sabe ser. Mas olha que bom saber que um dia esse amiguinho nosso que foi mais rápido na nossa frente, ele pode voltar a ser nosso companheiro mais uma vez. Então é por isso que tem gente que fala: nossa, o meu cachorro, ele me conhece, ele sabe o que eu sinto. Por quê? Porque o animal tem telepatia com o seu dono. Não sou eu que estou afirmando. Quem afirma são os cientistas. Tem uma médica veterinária da USP, doutora Irvênia Prado, ela é uma estudiosa, tem livros publicados, então ela diz: então o bicho sabe a hora que você está chegando em casa. Por isso que fala: eu abro a porta, já está ali me esperando. Está esperando porque sabe que você está chegando. Entendeu? E ele sente os sentimentos do seu dono. Há um tempinho atrás teve um filme aí famoso do Richard Gere, eu acho que todo mundo assistiu, que a Globo passou 1000 vezes, né? Que ele todo dia, o cão acompanhava até a estação de trem, e um dia teve um acidente, o dono voltou, ele ficou naquela estação de trem todos os dias até o dia que ele morreu. E tem outros, na internet tem vários vídeos,
é que eu ainda não domino muito para mexer aqui no computador, eu preciso da ajuda dos universitários, senão eu tinha trazido para vocês, né? Mas ninguém quis me ajudar lá em casa, então fica o dever. Então tem um cachorrinho na lápide do dono, mas ele chora copiosamente. Nossa, dói até o meu coração de ver, viu? Porque a gente sabe que o bichinho realmente conhece. E a gente está muito focado assim no cachorro, mas gente, não é não. As aves, os peixes, os golfinhos, o polvo, a gente não acha o polvo assim um bichinho tão insignificante? Uma bolinha ali. Gente, o polvo tem a mesma inteligência igual a do cachorro. E a gente fala, o polvo vê lá no fundo do mar, ele tem a mesma inteligência, está no mesmo grau. Então, a gente tem que ver que, independente de a gente achar ou não, a espécie está evoluindo. A gente queira ou não. Outro também do Chico é do gato Nando. Ele adorava esse gato Nando. Esse gato Nando, ele era uma graça. Ele miava rouco. Aí um dia o Chico falou para ele, eu perguntei por que ele mia rouco. Ele falou, porque na outra vida dele, ele morreu engasgado com uma espinha de peixe. Prejudicou as cordas vocais dele, nessa encarnação ele veio rouco. Gente, é igual acontece com a gente. Porque nós também, quando a gente reencarna, a gente não traz a bagagem das nossas dores com a gente já vem com a mala pronta. O bicho também. Olha que coisa interessante, eu achei isso maravilhoso, né? E a gente faz pouco caso dos bichos, gente, não podemos, eles são tão inteligentes quanto nós, né? Agora, os animais, eles sentem, ouvem e veem os espíritos? Sim, isso é uma afirmação. Eles veem, eles sentem. Tanto é que às vezes, né, o cachorro, quem tem cachorro em casa, o cachorro vai para um canto da casa que não tem ninguém e late, 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 late. Quem tem gato, o gato se arrepia inteiro, fala, ai, nossa, o que está acontecendo com esse bicho? Que nem a gente, que às vezes se arrepia todo e fala, nossa, alguém passou por aqui. O gato é a mesma coisa. O cavalo, quando ele empina do nada, que não tem obstáculo, a gente vê muito nessas provas de hipismo, né? O cavaleiro está indo ali maravilhoso, de repente o cavalo empina, mas não tem Cristo que faz ele passar o obstáculo. Por quê? Ele viu alguma coisa ali. Só que ele não sabe falar. Então eles sentem, eles veem e eles ouvem. E o cachorro e o gato, eles têm duas distinções. O cachorro, ele fica no lugar onde tem a melhor energia positiva da casa. Então, se for na cozinha, ele fica o dia inteiro lá na cozinha. É o lugar predileto dele. Já o gato, ele faz que nem as plantas, que as plantas, elas fazem a fotossíntese. E o gato, ele transforma a energia negativa do ambiente em energia positiva. Então é por isso que é chamado que o gato é um animal de estimação das bruxas, que ele tem 7 vidas. Realmente, porque ele faz isso, ele transforma essa energia negativa do ambiente em energia positiva. E o gato tem outra coisa, ele é um ser solitário, ele não se apega muito ao ser humano, mas ele se apega aonde? No local em que ele vive, na casa, né? Tanto é que tem famílias que têm gato que mudam de casa e o gato foge de volta para a casa velha. Porque é naquele ambiente que ele está fazendo o trabalho dele de desintoxicação do ambiente, do ar, das energias negativas que existem nesses ambientes. Os animais possuem mediunidade? Gente, os animais, eles não possuem a mediunidade de psicografia, psicofonia, mas eles são médiuns dos próprios animais. Né? Quando eles auxiliam os animais, é um tipo de mediunidade, não é como a humana, é de acordo com a característica da vida deles. Mas eles sentem, né, as coisas, eles ouvem, eles captam sentimentos e eles também têm as dores emocionais como a gente. Eles têm a tristeza, eles têm depressão, eles têm o pânico, eles têm tudo isso. E muitas vezes, hoje, né, os veterinários tratam com homeopatia, com acupuntura, porque os bichos também têm os mesmos tipos de doenças emocionais, mas também têm os mesmos tipos de doenças físicas.
eles desenvolvem problemas cardíacos, câncer, diabetes e várias patologias igual a nós. Agora vocês vão dizer, bom, mas na doutrina espírita explica que nós temos essas coisas porque são causas que nós trazemos na bagagem de vidas anteriores. Mas o bicho, o que ele está tendo para expiar? Então o Emmanuel diz para a gente que a dor, o sofrimento ajuda na evolução. Embora o bicho não deva nada, porque ele não está sujeito à lei do livre-arbítrio, mas o sofrimento ensina ele a se preparar para enfrentar novas provas. Então vocês veem que muita gente tem um bichinho que é doentinho, mas ele é dócil, ele não reclama, e isso é um ensinamento para quê? Para nós, porque nós humanos, nós exageramos na dor. A nossa dor é muito maior que a dor de qualquer outro, né? A gente vê uma pessoa ali num estado crítico, numa cama, todo entubado, cheio de sono para tudo quanto é lado, mas se a gente tiver uma dor de cabeça, a minha dor de cabeça é maior do que daquele que está ali no fim do fim, porque nós exageramos na dor. O ser humano tem isso, ele exagera na dor, ou seja, para chamar atenção, ou seja, porque ele ainda não se conscientizou que a dor faz parte da nossa vida. Todos nós temos que passar momentos de dor, não só física, mas as dores emocionais, as dores morais, e é através disso que a gente vai se elevando, é através disso que a gente vai evoluindo, porque só passeio, só uma vida maravilhosa de risos e de fartura não faz com que a gente saia do lugar. A gente cresce com o sofrimento, é aí que a gente dá um passo à frente na nossa evolução. Os animais sentem culpa? Sempre. Os animais sentem culpa. Eles sabem quando eles fazem as coisas erradas. Tanto é que quando eles fazem as coisas erradas, o que eles fazem? Eles correm e se escondem. Então a gente já sabe que teve um apronto, né? Vocês que têm bichinho em casa, eu não tenho, no momento. No momento estou órfã de bichinho. O Gavião levou meu bichinho de estimação. De dentro da minha casa, ele está dentro da minha casa. Mas levou, então eu estou órfã de bichinho agora. E eles sentem culpa, eles sabem quando eles cometem as coisas erradas. Isso é fantástico, eu pelo menos acho fantástico isso, né? O bicho, ele ter essa coisa dentro dele, que ele sabe que ele errou. Isso eu acho maravilhoso. Então a gente pode afirmar que os animais têm inteligência, coragem e solidariedade. Então eu vou dar exemplo. De coragem. Então um porquinho que estava na beira de um lago, viu uma criança autista se afogar, ele se jogou na água e empurrou a criança até a margem. Ele não se preocupou com a sua vida. Ele foi lá e salvou, tá? Outro é da inteligência. O cachorro Rolf, isso daqui é o Gabriel Delane que fala. Esse cachorro Rolf, ele aprendeu matemática observando a mãe ensinar a filha, né? Então a mãe todo dia ensinava a tarefa no início da escolaridade, né? E um dia a mãe estava fazendo a continha com a menina, 2 mais 2, e a menina, mamãe não sei, mamãe não sei. Ele foi do lado da criança e bateu com a patinha no bracinho dela 4 vezes. Olha que coisa linda. Aí a mãe falou assim, não, isso daqui não existe. 5 mais 5. Ele foi lá e deu com a patinha 10 vezes. Então, olha como eles aprendem. Matemática, que é tão difícil, né? Olha, o Rolf está dando um baile na gente. Então, isso daí se chama inteligência. E a solidariedade. Um ortopedista um dia chegou no seu consultório, gente, isso é tudo fato, publicado, tudo. E na porta do consultório tinha um cachorrinho com a patinha quebrada. Ele pegou o cachorrinho, levou dentro do consultório, fez uma talinha na perninha dele. Ele ficou 2 meses lá no consultório. O dia que ele tirou a talinha, ele se encaminhou para a porta, o médico abriu a porta e ele foi embora. Nunca mais o médico viu ele.
Passou um ano, o médico chega na porta do consultório, tá o cachorro com um coleguinha. O coleguinha com a patinha quebrada. Ele levou o coleguinha no lugar certo. Olha a solidariedade. Gente, eu tô apaixonada, gente. Juro por Deus, eu tô querendo virar bicho. Pega um bicho. Tô apaixonada. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Ele levou o coleguinha para ser atendido no lugar certo. Lá no médico que ia cuidar da patinha, que cuidou. A memória dele não esqueceu o lugar, não esqueceu quem o ajudou e em solidariedade ele levou o seu companheiro. Olha, isso tudo para mim é uma maravilha, né? Isso tudo são relatos do Gabriel Delaney. Agora, segundo a doutora Irvênia, os cientistas querem classificar os gorilas e os chimpanzés como homens primitivos. Por quê? Porque os gorilas e os chimpanzés, eles têm 99% do DNA igualzinho ao nosso. Igual. E pelo desenvolvimento deles no intelecto, na inteligência, no ser, no viver, eles querem. Por quê? Quando o animal ele evolui tudo da fase da vida animal, ele vai para um plano, né, relatado em livros de André Luiz, onde vivem como macacoides, até eles receberem a razão e ter a oportunidade de uma primeira encarnação. Então os gorilas nossos e os chimpanzés, eles já estão, e esses cientistas estão brigando para que eles sejam rotulados como homens primitivos, tá? Bom, vou dar o exemplo de uma chimpanzé também, que chama Washoe, que ela aprendeu a linguagem dos sinais, de surdo-mudo, as libras, né? E ela ensinou, ela aprendeu, ela fazia mais de 320 frases fazendo esses sinais e ela ensinou todo o bando dela, tá? Tem também os animais que se reconhecem no espelho, como o golfinho, o elefante, eles sabem a sua imagem. Fora a comunicação de cada um. E os animais pintores, né? Elefante que pinta, macaco que pinta, tudo. É um desenvolvimento, né, da memória do animal. Para finalizar, eu vou falar sobre os elementais da natureza, né? Segundo um veterinário, Cláudio Yuta, lá de Uberaba, ele fala que esses elementos da natureza, que muita gente não acredita, quem são esses elementais? Gente, são os gnomos, não é só lá nos filmes que a gente vê, eles existem de fato, de verdade, né? E eles ajudam muito a natureza, por quê? Porque eles trabalham na polinização das flores, eles trabalham nos mananciais, nas cabeceiras dos rios, eles ajudam a fabricar a chuva, eles carregam o pólen e as sementes para fazer o replantio, que a gente acha que é só os passarinhos e as abelhas, esses elementais da natureza também. Inclusive no livro Nosso Lar, do Chico Xavier, no último capítulo, capítulo 50, quando a instrutora Narcisa vem com André Luiz até o Rio de Janeiro para salvar Ernesto, que era segundo marido da mulher de André Luiz, eles primeiro foram na floresta para pegar elementos para poder levar. E ela convocou outros espíritos daqueles para ajudá-los. E depois o André Luiz perguntou para ela por quê. Porque ela explicou para ele, porque tudo na obra do meu pai tem uma utilidade. E ele nos diz que esses elementos, eles estão em extinção. Por quê? Por causa do desmatamento, da poluição. E o que nós estamos sentindo? A falta da água, tá? Então, gente, olha como é importante não arrancar uma árvore, como é importante a gente não jogar lixo na rua, como é importante a gente fazer a reciclagem. Por quê? As próximas gerações que vierem vão sofrer muito, porque a água não se produz. Não é o objeto manufaturado,
não é indústria, é recurso natural e nós precisamos desses elementais. São eles que nos dão esses recursos, nos ajudam para que a gente tenha uma vida saudável aqui no planeta Terra, tá? Então, quando Jesus falou, amai-vos, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo, ele não explicou a que próximo que ele se referia. Mas Mahatma Gandhi diz que todo aquele que está ao nosso lado é o nosso próximo. E eu trouxe uma frasezinha de Francisco de Assis, agora para encerrar de verdade. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmão do homem. Deus quer que ajudemos os animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o direito a ser protegida. Francisco de Assis. Gente, que os animais, que são os nossos companheiros, que nos ensinam todos os dias, que nós possamos abrir um pouco o nosso coração e a nossa mente, amá-los, respeitá-los, para seguirmos juntos nessa caminhada evolutiva. Afinal, somos todos irmãos.